temos connosco a médica dermatologista Alexandra Osório, o médico de Clínica Geral Pedro Lopes, a médica ginecologista Bárbara Betancourt e aqui ao meu lado o pediatra Sérgio Pinto. Muito boa tarde a todos, espero que tenham tido uma boa Páscoa. Estão aptos ao trabalho, não é? Que remédio, não é? Ora, vamos abrir o nosso consultório médico. Eu já hoje anunciei que são os espectadores que hoje fazem as perguntas. A Catarina Silva é uma jovem de 23 anos a quem foi diagnosticada dermatite atópica há relativamente pouco tempo. Ela não pôde estar hoje connosco, mas está ao telefone porque tem uma perguntinha para a nossa médica dermatologista, não é, Catarina? Boa tarde. Olá, boa tarde, está corretíssimo. Então faça favor, está aqui tudo ao seu dispor. Então, assim, tal como já tinha referido, foi-me diagnosticada dermatite atópica há mais ou menos 6 meses. Contudo, eu já tinha manifestações já há algum tempo. Os médicos receitaram cremes, corticosteroides, nomeadamente hidratantes. O problema é que os corticosteroides fazem efeito, mas passado mais ou menos uma semana volta a ter reações. E sempre que há reações, deixa-me a pele cada vez mais escura. E afeta essencialmente a zona da face, da cara. E pronto, causa-me assim algum incómodo. Mas também tem, que a Catarina, também tem noutras zonas do corpo, sem ser no rosto? Sim. Tem, e sim senhora. A parte interior do cotovelo, do joelho, mas essas dá para disfarçar com a roupa, não é? Ora, doutora Alexandra, pode ajudar a Catarina? Vamos ajudar. Antes de responder à sua pergunta, eu queria só explicar um bocadinho como é que funciona esta doença para depois percebermos como é que podemos ajudar. A dermatite atópica é uma doença inflamatória da pele, tem um componente genético, não é contagiosa, se nós tocarmos na lesão não ficamos com ela, e o nome vulgar que nós chamamos é eczema. Dermatite atópica ou eczema é a mesma coisa. Que é mais vulgar o eczema, O eczema, não é? nós falarmos de eczema, não é? É caracterizado por umas placas rosadas pelo corpo, muito pruriginosas, que dão muita comichão, que se localizam, por exemplo, nas crianças ou nos adultos, mas mais nas crianças, nas zonas de flexão dos braços e dos membros inferiores. Pode aparecer também na cara, nas crianças, nos troncos, nos membros inferiores e superiores. Nos adultos, localiza-se mais, preferencialmente se estiveram na infância, nas mãos, sobretudo no eczema das mãos. E é uma doença que vai melhorando com a idade, mas de facto, em gente adulta, há pessoas que têm vários surtos. Muitas vezes são pessoas que têm outras doenças associadas que fazem parte de uma tríade, que é o eczema, a rinite e a asma. Não sei se é o caso da Catarina. Pois ela não referiu, mas é um dado... Catarina, também tem rinite, asma, não? Não. Portanto, a Catarina é só eczema. E estes surtos de eczema podem ser desencadeados por determinados fatores, nomeadamente qualquer infecção respiratória, seja viral, bacteriana ou uma agressão qualquer que haja uma reação inflamatória, pode desencadear um surto de eczema. Portanto, também é importante nós avaliarmos isso, se a pessoa tem estes surtos ou não. E depois há determinadas medidas, como a Catarina falou, que depois de usar os corticoides, que são um anti-inflamatório potente para a pele, há determinados cuidados que nós devemos ter para evitar estes surtos, para intervalar estes surtos. Para eles não estar sempre a ingerir essa medicação, não é? E para colocar corticoides, não é? Então, uma das coisas muito importantes que nós devemos aprender é que os banhos têm que ser com água pouco quente. Um banho curto, rápido, com água pouco quente. Nas crianças deve-se dar o banho ao entardecer para acalmar um bocadinho o prurido e para dormirem com mais calma e dormirem melhor, para não terem tanta comichão. Não se deve esfregar muito, não se deve usar luvas de crina, nem esponjas, porque pode agredir e aumentar a comichão. Nas crianças deve-se cortar as unhas rentinhas para eles não coçarem, portanto não infectarem aquelas lesões. Sobretudo deve-se tomar um banho com um gel especial, adequado a este tipo de pele. É uma pele que não tem capacidade... Peles atópicas. Para peles atópicas. É uma pele que perdeu o filme hidrolipídico, a gordura natural da pele, e fica mais seca naquela zona. Então temos que usar um gel de banho que não seja
astringente, que não tira gordura natural e que Mas isso é muito importante porque, mesmo nas crianças, usando outro tipo daquilo que quase toda a gente lá em casa pode usar e a criança usa também, isso pode realmente irritar mais a pele ainda, não é? Há certos produtos, não é qualquer coisa que deve ser usada. Não, porque a pele é imatura. Não é? E há crianças que não têm capacidade, desde muito cedo não têm capacidade para ter a gordura necessária, não é? Outro truque também é, ao secar, não esfregar muito, secar só com o toque. Tudo isto evita um bocadinho os surtos e, portanto, permite que depois da aplicação de um corticoide, e se usarmos bastante um hidratante corporal específico também, que vai controlar a inflamação da pele, usando 2 ou 3 vezes por dia, ajuda imenso a controlar e que não haja estes surtos. Portanto, o hidratante é hidratar sempre a pele, porque o problema é a pele não estar hidratada. Exatamente. Não é? Essa é que é a questão. O que eu digo sempre, para ajudar e para responder à Catarina, além dos corticoides e todo o esquema que o médico lhe recomendou fazer, seguir estes cuidados, é tomar banhos curtos, rápidos, com água pouco quente, usando um gel de banho adequado a esta situação, e depois secar suavemente e hidratar o mais possível com um hidratante ou um emoliente, como nós chamamos adequado a esta situação. Para a pele não ficar irritada, a Catarina leva daqui estes conselhos da doutora Alexandra. Ora, viver com incómodos e com dores não é nada bom, não é? E viver com dores de dia e de noite é de facto um pesadelo. E isso pode dizê-lo o Álvaro Marques, a quem foi diagnosticado um neuroma de Morton. É assim um palavrão, mas nós já vamos ver exatamente do que é que se trata, porque é uma condição dolorosa que afeta os pés. O Álvaro está hoje no nosso consultório médico, eu vou ter com ele e o Dr. Pedro vai comigo. Vamos lá? A isso. Olá, Álvaro, boa tarde. Como vai? Bom, eu não quero interferir aqui na consulta, vou-me sentar para estar aqui a atender. Neuroma de Morton, isto é assim, uma coisa muito... que nome tão estranho. É um nome específico, normalmente estes nomes têm que ver com a pessoa que descobriu a doença ou que percebeu que alteração é que se estava a manifestar neste caso. Mas eu penso que o Álvaro nos pode contar um bocadinho melhor há quanto tempo é que isto começou e como é que foi feito o diagnóstico. Bom, as dores já começaram há relativamente bastante tempo, só que eram umas dores mínimas que foram aumentando com o andar dos tempos, até que chegou a uma altura, há cerca de um ano, que eu vi que já era demais, as dores eram insuportáveis e consultei a médica de família. E era só dor, desculpe interrompê-lo, não tinha formigueiro, ardor, outro tipo de alterações? Não, era dor na parte do metatarso. Na planta do pé? Sim, na planta do pé, na parte dos metatarsos. Ela, como médica de família, mandou-me tirar uma radiografia e um raio-x, que por sinal não foram conclusivos. Entretanto, mandou-me ir a um ortopedista. Consultei um ortopedista. O ortopedista, em 5 minutos, disse-me que eu tinha o pé chato, o pé plano. E que a solução que ele me dava era umas palmilhas ortopédicas. Entretanto, fui a um podologista, logo a seguir, e o podologista fez-me umas palmilhas por medida, que não resultou, não é? Que não tem resultado. E depois penso que ainda consultou outro... Depois fui ao neurologista. Exatamente. O neurologista também me decepcionou, porque disse-me o que é que eu tenho a ver com isso. Eu disse-lhe o que é que tinha, o que é que eu tenho a ver com isso. E não me aceitou nada. Nunca foi fazer nenhuma medicação no meio deste... Não, eles não aceitaram nada. Foi só as palmilhas que foi utilizado. É isso que eu fui, nem o neurologista, nem ninguém. Só ultimamente, depois com estes exames todos, com estas voltas todas que eu voltei à médica de família e ela recitou-me um anti-inflamatório. Um anti-inflamatório, não vale a pena dizer. É um anti-inflamatório tradicional que o Álvaro está a fazer e, de facto, é uma das alternativas que podem ser usadas. O neuroma de Morton é, no fundo, um espessamento das estruturas que revestem o nervo. E no seu caso não tem só o neuroma de Morton e, portanto, as queixas que tem não resultam só dessa situação, como falávamos há pouco antes de entrar no ar, mas de facto o que acontece neste caso é que o nervo que passa entre estas estruturas ósseas que nós temos no pé, fica espessado e, portanto, como estes espaços não alargam, o nervo fica comprimido.
O que é que se pode fazer nestas situações? Existem várias causas para o nervo ficar mais espessado. Isso pode ter que ver com traumatismos repetidos, com um calçado inadequado e muitas vezes nós temos algumas situações que podem levar, nomeadamente nos homens, um sapato que tenha uma sola mais fina e, portanto, em que o pé está mais exposto às variações do próprio solo, ou no caso das senhoras, os sapatos de salto alto. Mas, de facto, o que acontece é que o nervo, não tendo espaço para se distender, o espaço é limitado, vai começar a dar queixas de dor, de ardor, de desconforto, de formigueiro. Normalmente o que envolve é o espaço entre o terceiro e o quarto dedo do pé. São as zonas que são mais frequentemente afetadas. Então o terceiro e o quarto, aqui estamos, não aqui é? Não espaço, é o exatamente. dedo mindinho do pé, não. A seguir ao outro. Exatamente. É a seguir ao outro. Contando o dedo grande, que é o primeiro dedo, para o dedo mindinho. E, de facto, em termos de tratamento, o que é que se pode fazer nestas situações? As palmilhas normalmente podem ajudar. Obviamente que numa situação em que existam outras condições associadas é mais difícil que um tratamento específico tenha um sucesso pleno. O que se faz habitualmente também é fazer uma infiltração com cortisona, com corticosteroide, para permitir uma redução da inflamação que está associada ao tal espessamento do nervo. E muitas vezes essa infiltração com corticosteroide, com cortisona, ajuda por um período de tempo a aliviar bastante os sintomas. Em caso de não haver resposta a esse tratamento, a cirurgia é o tratamento que deve ser feito para descomprimir o nervo. E só esse tratamento é que vai ser definitivo. Obviamente que há algumas medidas gerais que podem ajudar, entretanto, no alívio da dor, os analgésicos, os anti-inflamatórios, quando forem eficientes, evitar este tipo de calçado, portanto, usar sapatos mais confortáveis. Portanto, a palmilha nunca faz mal, não é? A palmilha nunca faz mal. Mas houve um médico, aliás, mais do que um médico, que disse que a operação normalmente nunca resultava, porque resultava, ao fim de 3 meses, o neuroma voltava outra vez. Depende se as condições que levaram ao seu aparecimento se mantiverem ou não. Muitas vezes é preciso perceber o mecanismo que levou ao aparecimento desse espessamento do nervo, dessa lesão do nervo. E há aqui uma questão que eu também, permite-me interrompê-lo, Álvaro. Eu não sei se tem dores sempre, ou há, por exemplo, quando muda o tempo, dói mais, há alturas em que dói mais? Não sei, agora como já estamos com o tempo mau há tanto tempo, já nem sei. Já se baralhou com as mudanças do tempo. Mas o certo é que eu fiz essa pergunta precisamente à médica, porque eu também consultei um homeopata que receitou aqueles... Umas terapêuticas de homeopatia. Exato. Também não resultou? Não, mas que ele disse-me que era uma cura muito lenta. Que demorava cerca de meio ano o efeito. E ele disse-me que... E eu telefonei-lhe depois a seguir a dizer precisamente isso. E ele disse-me que era do tempo. Com a umidade, os medicamentos, não só os medicamentos de farmácia, como também... Tinham mais dificuldade. E doutor Pedro, o Álvaro andou de médico para médico, de médico para médico, e um problema destes deve ser tratado por que médico? Habitualmente são os ortopedistas que lidam com estas situações, embora os fisiatras, os médicos de medicina física e reabilitação também possam ter aqui um papel importante, ou os reumatologistas. Portanto, são médicos que se dedicam mais a estas áreas do pé. Agora, mesmo dentro destas áreas, às vezes há pessoas que são mais especializadas em algumas áreas. Há ortopedistas que são mais diferenciados em cotovelo, ou em ombro, ou em joelho, e há outros que se dedicam mais ao pé. De qualquer das formas, em termos de abordagem de tratamento, aquilo que se deve fazer é as palmilhas, são as palmilhas específicas, com aquilo que se chama um apoio retrocapital, tentar a infiltração, que deverá ser só uma à partida, e se não for eficiente, então tentar a cirurgia para descomprimir o nervo. E esta será a marcha em termos de tratamento. Obviamente, se tendo dor, deverá fazer os anti-inflamatórios, os analgésicos, para controlar a dor, que é fundamental, porque isso prejudica a sua qualidade de vida, obviamente. Álvaro, muito obrigada por ter estado aqui também a tirar dúvidas com o Dr. Pedro. Vamos voltar então à nossa bancada dos doutores. Pois têm sido realmente muitos os espectadores que nos contactam e que têm dúvidas específicas sobre o que fazer relativamente a determinados problemas de saúde, de dores, de desconforto, às vezes para tirarem dúvidas até de doenças que já estão diagnosticadas há algum tempo. Ora, fazemos agora aqui uma pequena pausa para os espectadores que estão agora a chegar ao Boa Tarde para informá-los de que o cartão de sonho hoje pode dar 25.500 euros. Há 24.500 euros de prémio acumulado, de jackpot, e há 1.000 euros garantidos para a chamada selecionada. No final, são 25.500 euros que podem ser seus se marcar o 760 20 60 20. Ali está o cartão de sonho azul a brilhar, um cartão exclusivo do Boa Tarde.
Ora, como eu estava a dizer, todas as semanas recebemos perguntas para os doutores do Boa Tarde, todo o tipo de perguntas. A Ana Pinto da Costa, por exemplo, enviou-nos um e-mail a dizer que tem uma bebé de 4 meses, a Gabriela, que nasceu com um angioma perto do umbigo. Ela diz que o sinal cresceu até aos 2 meses da menina e desde então não cresceu mais. Ela tem percebido que não cresce, que mantém o mesmo aspecto. Ainda assim, mesmo tendo os médicos dito que não era grave, nem motivo de preocupação, a Ana não consegue descansar e quis aqui colocar esta questão ao nosso painel de médicos, nomeadamente ao nosso pediatra, o Dr. Sérgio Pinto. Muito boa tarde, Dr. Sérgio, por via da Ana. Mas é normal a preocupação dela, não é? Portanto, é normal. É uma situação muito frequente. Portanto, aquilo é um angioma. A pele das crianças pode manifestar várias lesões. Podíamos estar aqui o programa todo a falar só de manchinhas de várias cores e vários feitios. Aquilo, de facto, é um angioma relativamente frequente. Cerca de 10% das crianças nesta idade podem ter um angioma daquele tipo. Aquilo é um angioma... Com relevo também. É um angioma cavernoso, portanto tem relevo e pode aparecer em 10% das crianças. É uma lesão vascular, portanto é constituída por vasos capilares, vasos pequeninos capilares que estão mal formados e forma aquela lesão de vasos, dá aquela cor avermelhada, tipo morango. É uma situação... no fundo é um problema de circulação mais do que outra local. coisa. Naquele sítio. No fundo é um novelo de capilares mal formados que estão ali naquele sítio. É uma lesão congénita, nasce com a criança, que vai habitualmente crescendo no seu primeiro ano de vida e habitualmente tem uma evolução, ou seja, regride, desaparece parcialmente ou quase totalmente até ao segundo, terceiro ano de vida. Portanto, esta é a evolução normal. Daí que tenho dito também para estar descansada que, apesar do aspecto não ser muito bonito, habitualmente tem uma boa evolução. Uma boa evolução significa que isto pode ir passando com o tempo? Do ponto de vista estético não é bonito, mas se não houverem complicações que podem existir, e as complicações habituais naquela situação são a hemorragia, porque é uma lesão com muitos vasos, tem muito sangue, portanto pode sangrar, pode também ulcerar, pode infectar, sobretudo se for de dimensões grandes ou se tiverem lesões de atrito. Portanto, ali está perto da fralda, portanto também é uma zona que pode ter alguns problemas. Mas se não tiver essas complicações habitualmente, sem fazer nada, portanto sem atitudes muito intempestivas, porque poderão ter um efeito estético não muito bom se forem feitas muito precocemente, porque a situação tem tendência a evoluir bem sozinha, sem fazermos nada, habitualmente desaparece no segundo, terceiro ano de vida. Contudo, existem muitas terapêuticas que têm sido usadas. Atualmente existem 2 com algum sucesso que estão a ser usadas. Uma é um medicamento que é usado para a hipertensão arterial, para o coração, no adulto, que é o propranolol, e o outro medicamento aplicado localmente, usado para tratar o glaucoma, portanto na oftalmologia, tem mostrado também bons resultados. Mas há casos complicados que têm de implicar até uma cirurgia para não crescerem mais, por exemplo? Há casos complicados pelo seu tamanho, pelas complicações que possam surgir. Podem ter indicação para terapêuticas mais agressivas, injeção local de agentes esclerossantes, aplicação de laser ou mesmo cirurgias plásticas. Portanto, tal como a Ana referiu, o conselho do pediatra deixe estar sossegado. Está sossegado, de qualquer forma. É o seu também. Falo com o pediatra, porque há algumas terapêuticas que pode fazer para melhorar o aspecto, mas também gostava de dizer ao telespectador que não é a única lesão vascular que o recém-nascido tem. Frequentemente temos também outros angiomas, sem relevo, os angiomas planos. Uns todos conhecem, porque cerca de metade dos recém-nascidos têm, são os angiomas tipo cor salmão, que aparecem na face, na região frontal, na região do nariz ou na região da boca, que habitualmente vão desaparecendo ao longo do primeiro ano de vida e têm um nome muito bucólico. São os beijos de anjo, que se localizam na face. Beijos de anjo, é um nome simpático. Ou então picada de cegonha, quando aparecem na região da nuca. Portanto, tem um nome engraçado. Portanto, é mais frequente do que nós imaginamos. Os bebês têm assim estas manchinhas, não é? Tem outras manchinhas que também alguns conhecem, são menos estéticas, que são também sem relevo, de uma cor tipo vinho do Porto. Então, são angiomas também planos, tipo cor de vinho do Porto.
desconforto que habitualmente aumentam ao longo do primeiro ano de vida e habitualmente não desaparecem. Esses requerem então, habitualmente se calhar um dia intervenção. destes falamos desses, para já a Ana pode ficar sossegada, porque tal como houve a Ana e outras mães que têm filhos com estes angiomas que à partida se parou de crescer, é porque vai passar e não é nada complicado. Ora, hoje é dia de consultório médico, obviamente está connosco uma convidada, outra convidada que tem uma questão para a nossa médica ginecologista. A Maria Idolinda diz que no seguimento de uma infecção urinária ficou com uma dor incómoda que a acompanha há cerca de 1 ano e 1 ano para ter dores é muito tempo. Doutora Bárbara, vamos falar com ela? Vamos à consulta. Olá, Idolinda. Como está? Vou sentar-me aqui. Então, olha, tem aqui a doutora Bárbara ao seu dispor. Muito prazer. Então, conte-me lá. Olha, doutora, é assim, eu há 1 ano e tal tive uma infecção urinária. Pronto, fui tratada com a médica de família. Passados uns dias de eu ainda estar-me a tratar da infecção urinária, começou-me a doer a vulva. Pronto. Queixei-me à médica, disse que tinha aparecido aquela dor. Era dor, não sim. Era comichão? Não, dor. é mesmo uma dor permanente, pronto. O meu marido foi lá até dizer e ela receitou o Buscopan, pronto, para tomar e coisa. Só que aquilo passou a infecção urinária e aquela dor continuou. E eu fui lá e ela, pronto, mandou-me fazer o Papa Nicolau, ecografias, etc, etc. Que idade é que tem? Eu tenho 62, pronto. Está na menopausa há uns anos? Não é que eu tive a menopausa precoce, porque eu tive aos 40, pronto. Ela, entretanto, como mandou fazer o Papa Nicolau e essas coisas todas, depois de ver os resultados todos negativos, ela chegou à conclusão que isto era uma secura vaginal. Pronto. Só que esta secura vaginal, eu não sei se está a dor, se não dá a dor, sei que eu há 1 ano e tal que eu ando passou. E ela medicou alguma coisa para a É pomadas. Mas pronto, é o Canesten e é outra que eu agora não me lembro o nome dela. E então ela diz para eu ir ponto, só que é assim, isto tem 1 ano, fez 1 ano agora em janeiro que eu tive infecção urinária, portanto estamos em dia 1 de abril, esta dor na vulva continua e pronto, eu já estou saturada e gostava de saber se há outra coisa sem ser a pomada, porque assim, a segura acho que não faz dor, mas não sei, como eu não sou médica, não sei. E entretanto agora está a pôr alguma pomada? Não, estou a pôr Canesten, um dia ponho com Canesten, outro dia ponho outra, que eu não me lembro agora. E já foi observada por algum ginecologista? Já fui a uma ginecologista, ela diz que está tudo bem comigo, não tenho problema nenhum, porque eu depois, entretanto, comecei a macacar, não é? Mas porque eu tenho estas dores, não é normal e não sei o quê. Fui a uma ginecologista, ela viu-me, disse que estava tudo bem comigo. E essa dor é generalizada ou é mais localizada, consegue definir assim um sítio, ou é generalizada em toda a vulva? Não, é na vulva, pronto, e tanto me dói eu indo fazer xixi, como não tendo a fazer xixi, normal, agora como estou, está sempre a dor. E a dor não passa. Isto. 1 ano com uma dor permanente é muito incómodo. Mas eu não me parece que isto, pelo quadro e pelo que é mais frequente, e assim devemos começar, não me parece que esteja relacionado com a sua infecção urinária. Provavelmente aconteceu ter sido ao mesmo tempo, ou foi se calhar alguma coisa que despertou essa sensação. Eu queria lhe dizer, apesar de, se calhar o que eu lhe vou dizer não a deixa tão feliz como que eu lhe conseguisse arranjar uma resposta, mas queria que percebesse que a doença da vulva é uma doença muito difícil, muitas vezes o diagnóstico é muito difícil. E implica, e como não é uma dor tão incapacitante, é mais um desconforto, leva as pessoas a isto. São anos, muitas vezes, de queixa de muitos médicos, de muitas pomadas e uma gaveta cheia de pomadas, às vezes despejam o saco. Não é a primeira vez que houve um relato destes da Idolinda. E queria dar os parabéns, porque acho de uma coragem alguém que dizer, não, eu quero saber porque é que se passa, porque eu tenho que tratar, mas muitas pessoas permanecem, depois como é uma zona que as pessoas têm muitas vezes vergonha de verbalizar esse desconforto, mantêm isto durante anos e depois. Normalmente, de facto, há situações que dão dor, que são infecções, que não me parece, porque até, senão não seria 1 ano, já teria agravado ou melhorado. Com tantos exames também se fez, com tantos exames. Por outro lado, também a secura é possível. Uma menopausa aos 40 anos, de facto já são muitos anos com falta daquela hormona que falámos no outro dia, dos estrogénios, e portanto é normal que tenham essa secura, mas isso implicaria se perceber se a pomada que ela está a fazer são os ditos que às vezes estrogénios locais, e isso tem que ser posto até ao fim da sua vida com uma regularidade de 2 a 3 vezes por semana. Isso é para si como para todas as mulheres que estão na menopausa, foi exatamente aquilo que falámos, mas é o tratamento e é bom saber que ele existe.
ou então fazer os hidratantes, se assim for, o que não me parece, parecia que ficaria aquém. E há outras situações, são chamadas as vestibulodinias, em que não se percebe porque é que existe essa dor, sabe-se que existe, e às vezes a terapêutica até passa por fazer antidepressivos numa dose de relaxante muscular. Agora, nada disto pode ser visto ou ponderado se não tiver a opinião de um especialista de vulva, que é aquilo que eu acho. Mas existem especialistas? Existem especialistas nos nossos hospitais públicos e privados, especialistas que só fazem vulva. É mesmo um diagnóstico difícil e muitas vezes chega-se ao fim. Existem algumas doenças de pele que implicam uma biópsia para poder ter esse diagnóstico. Existem clínicas de vulva no mundo inteiro, mas são poucas, onde tem dermatologistas, ginecologistas, psicólogos e fisioterapeutas a trabalhar em conjunto, isto para lhe dar a dimensão de que às vezes pode ser. Portanto, acho que deve começar pelo mais frequente e, portanto, aí de facto ser observada por uma especialista de vulva e depois avançar, como em qualquer passo terapêutico. Portanto, não é da cabeça da Idolinda, não é da cabeça, é um problema complicado e que lhe dá muito desconforto. Idolinda, agradeço-lhe imenso e espero que tenha melhoras e que tenha sido útil também Só aqui. Que se isto para o fim da vida, meu Deus, ainda tenho 62 anos. Vamos esperar que não é? Vamos esperar que seja identificado o problema e resolvido. Pois. Vamos ver então. Muito obrigada, Idolinda. Uma salva de palmas para a Idolinda, que contribuiu aqui para os nossos doutores. Ora, mais uma vez, à medida que a nossa tarde vai andando para a frente, mais uma vez eu tenho de falar no cartão de sonho, não se esqueça de que hoje pode ganhar 25.500 euros. Há um prémio acumulado de 24.500 e há 1.000 euros garantidos para a chamada selecionada. A chamada selecionada é entre todos os números que marquem o 760 20 60 20. Tome nota deste número, porque é neste número que está do outro lado o cartão de sonho. Pode ser que hoje seja seu. Boa sorte! O nosso corpo tem, por vezes, manifestações muito incómodas, como temos estado a ver hoje, e eu agora falo das aftas. A Ana Cristina Silva escreveu-nos a perguntar por que temos aftas e como podemos evitá-las. Aqui está ela, Dr. Pedro. E esta é uma pergunta que pode ser feita por muita gente. É verdade, é uma situação que é muitíssimo frequente e que é muito prejudicial da qualidade de vida, porque se pensarmos que as aftas podem dificultar o simples ingerir os alimentos, o mastigar os alimentos, o falar, além da dor, do desconforto que provocam, a limitação para a qualidade de vida é gigantesca. Mas o que é que são as aftas? As aftas são pequenas lesões que surgem na cavidade oral, seja na língua, na base da língua, nas gengivas ou mesmo no palato, que é a parte de cima, portanto o céu da boca. Isso pode acontecer na sequência de um conjunto de situações. Podem ser situações mecânicas, nomeadamente, temos aqui uma escova tamanho XL, mas de facto usar uma... A escova pode provocar aftas? Pode. Quer pela consistência dos pelos da escova ser demasiado rija ou a escovagem ser muito traumática, ou seja, ser demasiado vigorosa. Abrutalhada, não é? Abrutalhada. Estava a tentar fugir à palavra, mas é não, esse há o termo. pessoas que acham que fica mais bem lavado se usarem muita força e podem magoar e daí surgir as aftas, que é uma coisa que muita gente provavelmente não imagina. É verdade. Pode acontecer. As escovas devem ser macias, a escovagem deve ser delicada e as pessoas devem ter também atenção que, obviamente, preferível e é mais fácil, se tiverem algum cuidado na escovagem, manter uma boa higiene oral. Se tiverem permanentemente lesões na boca, isso obviamente não é adequado e pode ter complicações. A utilização de próteses dentárias ou procedimentos dentários também pode estar associada ao aparecimento de aftas, sobretudo se as próteses forem mal adaptadas. É muito frequente e hoje em dia vê-se muita gente com aparelhos para correção em termos de ortodôncia dos maxilares e, de facto, esses aparelhos podem provocar lesões também que são crónicas e que são aftas complicadas de gerir. Algumas pastas de dentes contendo determinadas substâncias podem também ser agressoras, portanto a pessoa deve perceber qual é a pasta de dentes com a qual se sentem mais confortáveis. E alimentos também, eu estou a ver aí algumas Só em relação às pastas há um componente que é o lárisulfito de sódio que pode, normalmente, quando está contido nas pastas, ser muito agressor. Os alimentos também. Temos aqui o café, o chocolate, o queijo, sobretudo os queijos que são mais condimentados, que são mais picantes. O ananás, o ananás, os morangos, as nozes,
nozes e os frutos secos de uma forma geral, são de facto alguns dos alimentos que podem ser agressores. Mas da mesma forma as bebidas mais ácidas ou todas as refeições mais condimentadas, que muitas vezes acabam por ou desencadear ou agravar uma afta pré-existente. Porque há uma ideia também, há quem diga, isso é capaz de ser falta de vitamina, e até há tendência às vezes de comer limão ou laranja para aliviar, e é ao contrário, ainda fica a afta mais irritada. Exatamente, esses alimentos ácidos à partida até são contraproducentes àquilo que deve ser uma abordagem em termos alimentares quando se tem uma afta na língua. E um conselhozinho para resolvermos esse problema? Só antes de passarmos a essa parte, a questão de algumas doenças médicas subjacentes que são muito importantes e que as pessoas não devem deixar passar, ou seja, se as aftas forem persistentes e não se resolverem, devem procurar um médico, porque pode haver uma doença de Behçet ou uma colite ulcerosa ou qualquer doença imunológica. Quando elas são muitas e por muito tempo, o melhor é desconfiar. Exatamente. Em termos de conselhos práticos, o que é que se pode fazer? Existem algumas pomadas ou alguns colutórios de compra na farmácia que podem ser utilizados, contendo antibióticos ou antifúngicos ou até anestésicos. As pomadas normalmente até contêm anestésicos e a pessoa aplica no dedo e massaja a zona afetada, e podem muito facilmente preparar em casa, não querendo comprar nenhum elixir para buchar. Temos aqui bicarbonato de sódio, temos aqui o correspondente mais ou menos a uma chávena de água, que deverá ser água morna, uma colher de chá de bicarbonato, meia chávena de água morna, misturar e buchar com esta preparação. Não tem contraindicações. Não tem contraindicação. Se puserem mais bicarbonato, isto também pode ser feito com sal, ficando uma consistência mais pastosa, mais tipo uma massa, podem aplicar diretamente nas lesões. Existem alguns medicamentos que também são utilizados para forrar o estômago, nomeadamente o sucralfato, sem dizer marcas comerciais, que são normalmente umas chaquetas que as pessoas ingerem quando têm problemas de azia ou de refluxo, que podem ser utilizadas também nas aftas, aplicadas, por exemplo, no dedo. O bicarbonatozito é muito simples de preparar em casa. Alivia, não Exatamente. É? Pronto, aqui fica um conselho que está ao alcance de toda a gente. Sem riscos, não é? Ora, vamos mudar agora de assunto e falar da maternidade, que é algo maravilhoso, mas nem sempre é fácil, e muitas são as questões que pairam nas cabeças das mães, principalmente nas de primeira viagem, como é o caso da Lúcia Matias, que veio até nós e trouxe o filho de 2 meses, o João Pedro. Doutor Sérgio, esta consulta vai ser de risco. Isto é mesmo ao vivo, em direto. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Antes de mais, parabéns, que bebê tão bonito e tão sossegadinho. Eu estou espantada, eu nem vou falar, que é para não perturbar. Doutor Sérgio, faça favor, a Lúcia está aqui cheia de dúvidas. Bem, então, como está? O pequeno tem-se portado bem? Sim. Então o que é que traz cá ao consultório? As minhas questões são sobre a alimentação e eu gostaria de saber se há produtos que alimentos que nós não devemos comer por causa das cólicas, possa provocar cólicas, e outros produtos que a gente possa consumir para produzirmos mais leite, porque eu não tenho muito leite. Muito bem. Portanto, relativamente à alimentação, não há dúvida nenhuma que todas as entidades internacionais e nacionais relacionadas com a alimentação, com a nutrição infantil, preconizam o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses. E, de facto, o leite materno é o melhor leite que nós podemos dar aos nossos bebés. Eu costumo dizer na brincadeira, na natureza, todos os filhotes mamam das suas mães. Não vemos cães, por exemplo, a mamarem vacas. E, no fundo, é isso que vamos fazer aos nossos bebés quando estamos a dar um leite artificial. É, no fundo, dar um leite que não é de origem humana, que é de origem bovina, que está preparado pela indústria farmacêutica com todo o mérito para se parecer com o leite materno, mas nunca é igual. Portanto, o leite materno é o melhor leite que podemos dar ao nosso bebê para ter um crescimento e um desenvolvimento adequado. Dá menos cólicas e menos obstipação. Logo aqui é o melhor tratamento. O que é a cólica? A cólica é o pavor de todos os pais nesta fase. Pois. E também, para a criança não é muito agradável, porque de facto chora e manifesta algum desconforto. E todos queremos bebês felizes, não é? O João Pedro já está aqui a ficar um bocadinho enervado. Não, nós já dizemos está que a cólica, e usamos uma regra que é a regra dos 3, que são mais de 3 horas de choro, durante pelo menos 3 dias na semana, pelo menos 3 semanas. Mas isto é só uma definição, no fundo. É um choro persistente, que habitualmente surge a partir da 2ª semana de vida até aos 4 meses de vida, que habitualmente surge na melhor altura do dia, que é no final do dia, quando queremos todos descansar. E, portanto, a cólica, o bebê vai chorar, vai ficar mais agitado, vai mexer muitas pernas e, no fundo, é isto que é a cólica.
Relativamente àquilo que podemos melhoria da qualidade do leite, que é uma questão que preocupa a Lúcia. Relativamente à qualidade do leite, o leite materno é o melhor leite que podemos dar ao bebê e a mãe consegue ter o melhor leite se fizer uma dieta saudável. É isto que tem que fazer. Portanto, uma dieta saudável, equilibrada, não deve cometer nenhum excessos alimentares. Comer várias vezes ao dia, poucas quantidades. Deve fazer uma dieta saudável, como o pai deve fazer, e a mãe não está de castigo, tem que fazer a mesma coisa. Tem algum pecado, Lúcia? Alguma coisa que goste de abusar e que acho que não deva fazer? Sei lá. Por exemplo, eu não posso comer morangos porque pode provocar alergias. Não é? Relativamente aos alimentos, quem pode comer ou não, deve fazer uma alimentação saudável. Existem imensos estudos na literatura, então nos anos 70, 90, relacionando a alimentação da mãe com as cólicas do bebê. Mas ainda não chegámos a conclusão nenhuma. Há alguns alimentos que podem estar relacionados. Alimentos crucíferos, que são um género de plantas que estão incluídas neste grupo. A couve, os brócolos, a couve-flor, que podem estar relacionados com as cólicas porque têm grande teor em enxofre. Há outros alimentos que também têm elevado teor em enxofre, o leite, as carnes, o peixe, as leguminosas. Aí podemos, de facto, diminuir um bocadinho a ingestão destes alimentos. Mas não vamos fazer evicção, não vamos evitar, vamos reduzir um bocadinho. De resto, só se acharmos alguma relação em termos alérgicos, porque, de facto, as proteínas de leite de vaca que a mãe ingere podem passar para o leite e podem estar relacionadas com alguma intolerância ou alergia às proteínas de leite de vaca e dar cólicas ao bebê. Esse alimento, o médico depois poderá dar alguma chega nesse aspecto, mas o leite também é importante a mãe ingerir. Portanto, aqui, o que a mãe tem que fazer é uma dieta saudável, equilibrada, reduzir um bocadinho a ingestão daqueles alimentos que se diz que pode aumentar as cólicas, mas não deve evitá-los, deve fazer uma dieta saudável. Relativamente ao variada. Relativamente ao aumento da produção de leite, tem que se alimentar adequadamente e ingerir água em quantidade adequada. Dizem que se eu comer bacalhau, tenho mais leite. Mas isso são aqueles mitos, como existem muitos outros mitos relativamente a esse assunto. Eu estava aqui a pensar, e há algum truque para aliviar as cólicas do bebê? Já que eu não sei se o João Pedro está assim com algum desconforto. Existem vários truques e podemos ir, se calhar, ali exemplificar. Eu, por mim, está disposta a isso, Lúcia. Entregar o seu bebê, vamos aqui. Habitualmente, o que é que podemos fazer quando o bebê tem cólicas? O João Pedro é o rei aqui hoje do Boa Tarde. Portanto, esta posição, que é colocar o bebê de barriga para baixo e apoiado na mão da mãe ou do pai, portanto, e dar umas paquetas. Dá resultado, Lúcia, está caladíssimo. Calma o bebê. Também deitá-lo com frequência de barriga para baixo. Não é dormir, porque não deve dormir de barriga para baixo, mas deitá-lo de barriga para baixo quando está com mais cólicas também muitas vezes pode ajudar. Depois, há massagens que podemos fazer. Existem cursos que as mães podem fazer, mas não precisa de grande ciência. Isto é mão de pediatra, porque ele está ali e deixa-se fazer umas massagens circulares na barriga, apertar bem a barriga a mão contra a barriga do bebê, às vezes é suficiente. Pegar nas pernas coxas do bebê e fazer uma flexão das coxas contra a barriga, isto às vezes é suficiente. Quando isto não chega, o que é que podemos fazer também? Podemos agarrar um algodão e fazer uma massagem na região anal, colocando o bebê nesta posição, com uma ligeira flexão das coxas e fazer uma ligeira massagem. Às vezes é suficiente para saírem gases e... com algodão só? Só com algodão ou com um toalhete, se o bebê não for alérgico. Relativamente a esta situação, se não for suficiente, podemos fazer uma estimulação um bocadinho mais vigorosa, usando a canulazinha do microclister, e habitualmente isto é suficiente. Só a canulazinha sem aplicar já é suficiente para poder estimular? A maior parte das vezes é suficiente. Depois... O João Pedro está a adorar. Há outras situações que também se relacionam, por exemplo, o arrotar. Também, muitas vezes as mães têm essa dúvida e também pode-se relacionar com as cólicas, porque às vezes é também os sintomas de refluxo que são confundidos com cólica. O que é que podemos fazer para o bebê arrotar? Porque isto é uma pergunta também frequente nesta consulta de cólicas, que é a primeira, segunda consulta do pediatra. Podemos fazer de uma forma não ansiosa, fazer com que o bebê arrote colocando numa posição vertical
apoiando a cabeça no nosso ombro e dando umas pancadinhas. Isto não vale a pena estar aqui muito tempo. Às vezes passam um quarto de hora, meia hora a fazer manobras para o bebê arrotar. Não precisa de fazer isto. Só 1, 2, 3 minutos no máximo. Se o bebê tiver que arrotar, vai arrotar. Porque o arrotar é importante porquê? Porque o bebê, quando ingere, quando se alimenta, vai engolir algum ar que se vai acumular no estômago. Para ficar mais aliviado, nós podemos fazer esta manobra para fazer com que arrote e fique mais descansado. Depois, a outra técnica que podemos usar é sentá-lo na cama e nesta posição vertical muitas vezes também conseguimos que arrote. Se o bebê não arrotar, não há problema nenhum. Vamos deitá-lo. Ele, se ficar confortável, é porque não tem muito ar no estômago e vai dormir o seu sono. Se estiver agitado, é porque tem algum ar no estômago. Habitualmente, quando voltamos a levantar, é a manobra suficiente para ele arrotar. Costuma fazer isto, Lúcia? Não. Então agora vai daqui com uma aprendizagem e, pelos vistos, o João Pedro está encantado. E nós também com ele. Eu não posso dizer o que é que lhe dei antes, não é? Não, isto é mentira do Dion da vida. É mentira do Relativamente a isso, já agora, existem muitos medicamentos para alívio das cólicas. Do ponto de vista científico, não há nada comprovado que sejam eficazes. O melhor é este miminho mesmo. O melhor é este miminho, mas podem falar com o pediatra e usar algum desses medicamentos que não farão certamente mal nenhum. Eu conto sempre uma brincadeira, porque até eu tenho 2 filhos e até a certo ponto fui muito cientista neste aspecto das cólicas. Dizia que não era para fazer nada, era só massagem. Até que um dia a minha filha mais velha foi dizer para a educadora que o meu pai dá as guichadelas de tal medicamento usado para as cólicas ao meu irmão. E a partir daí, de vez em quando até aconselho algum desses medicamentos, mas do ponto de vista científico não fazem nada. Bom, olha, o que faz pelos vistos um resultadão é o que o doutor acabou de fazer ao João Pedro, que ele está aqui encantado. Uma salva de palmas para o João Pedro. E para a mãe babada, parabéns mais uma vez, que o seu filho é uma delícia. E vamos continuando a nossa consulta aqui no Boa Tarde. Bom, a próxima questão a que os doutores vão responder chegou-nos via Facebook, é da Maribela Ribeiro, que diz ter muitos pelos em várias zonas do corpo e que tem pensado fazer depilação a laser, mas como tem psoríase, receia que esta não seja uma boa opção para a pele sensível. Doutor Alexandre, a Maribela pode fazer depilação a laser tendo psoríase? Tem que ter um bocadinho de cuidado, mas ela tem que perceber um bocadinho porquê. A psoríase é uma doença da pele e do couro cabeludo, inflamatória, tem um componente genético fortíssimo e que aparece em várias zonas. Pode aparecer nos genitais, no couro cabeludo, nas zonas, nos membros inferiores, nos membros superiores, no tronco, ou seja, em qualquer parte do tegumento, até no pé, na planta do pé, aparecem estas lesões. Caracteriza-se por umas placas, como esta aqui, umas placas eritematodescamativas, portanto encarnadas, com umas escamas esbranquiçadas por cima, muito aderentes, e que dão muitas vezes comichão. Nomeadamente, para termos a certeza que se trata de psoríase ou outra doença, há um truque que eu queria mostrar aqui. Vejamos aqui nestas pernas, nós temos esta placa de psoríase. Imaginem, eu vou pôr um bocadinho de água nesta zona e vou fingir que isto é uma escama, com um bocadinho de farinha por cima. Imaginem que isto é uma escama branca em cima do joelho e há uma manobra para termos a certeza que se trata ou não de psoríase. Porque muitas das vezes o que aparece é a pele como se fossem várias camadas de pele, não é? Sim, sim, muito grossa, uma escama grossíssima. E então, para sabermos que é uma psoríase ou é outra doença, tentamos com um bisturi ou com uma faquita tirar... Faz mesmo no consultório? Faz no consultório, não é em casa. Levanta-se um bocadinho a escama e o que é que se vê? Fingir que eu já não tenho... Levantei a escama e no fundo vê-se um pontilhado encarnado por baixo
que não são mais do que uns vasinhos que aparecem, que vêm do fundo da placa cá para cima. Se aparecer este pontilhado de sangue, que são os vasinhos que vêm à superfície, estamos presente de uma psoríase. Essa é que é a certeza do diagnóstico. Exatamente, exatamente. E realmente a Maribel tem esse problema, não sei o grau exato em que ela o tem, mas tem também o problema estético de não querer os pelos. Exato. Há uma outra curiosidade que ela tem que ter em atenção, é que, e isto vai explicar porque é que deve fazer depilação ou não, é que na psoríase, a psoríase é exacerbada pela toma do anti-inflamatório não esteroide. Aqueles medicamentos para tirar as dores exacerbam, portanto, numa pessoa que tem a psoríase... que é de compradores de cabeça, ao mal-estar do corpo que a pessoa possa tomar, faz mal à psoríase. Ibuprofeno, por exemplo, faz mal à psoríase. Há pessoas, imaginem, que já têm psoríase, portanto há uma exacerbação, a psoríase fica pior, expande-se para outras áreas, ou uma pessoa que nunca tenha tido psoríase pode desencadear o primeiro surto se tiver a parte genética, se tiver um componente genético forte. Uma outra curiosidade muito engraçada, que é chamado o fenómeno de Koebner, e isto aqui vai explicar um bocadinho a depilação. O fenómeno de Koebner é a existência, aparecimento de novas lesões de psoríase numa zona onde houve uma agressão. Por exemplo, na zona do cinto, um cinto muito apertado, ou as calças muito apertadas, naquela zona onde vinca, pode aparecer uma lesão de psoríase nova. Um corte na mão, por exemplo, corta-se sem querer na cozinha. Nessa zona pode aparecer lesões de psoríase. Portanto, o conselho que eu dou à nossa telespectadora é que nas zonas que tenham placas de psoríase, se fizer laser de depilação com laser Ruby, tem que ter muita atenção. Não se pode usar potências muito fortes para não desencadear um processo inflamatório. Se não tiver placas de psoríase, pode fazer a depilação, mas deve sempre fazer num centro médico recomendado ou num consultório de um dermatologista que sabe sobre a sua doença, sabe utilizar as frequências ou as fluências necessárias para fazer o tratamento e se ocorrer uma placa, sabe-a tratar. Portanto, nada de arriscar, não é? O melhor é fazer tudo com cautela. Não é impossível, mas pode trazer complicações que são de evitar, exatamente. Não é? Ora, muito bem, vamos à nossa próxima questão. Já só temos tempo para responder a mais uma, penso. Mais uma questão dos nossos telespectadores. Esta chegou via e-mail e é de uma senhora que pergunta se é normal, após ter laqueado as trompas, se é normal ter uma menstruação muito abundante, seguida de uma semana de corrimento escuro. Esta senhora, não temos aqui isso escrito, mas a doutora Bárbara diz que fez uma cesariana há 15 anos. Não sei se assim, só com estes dados, tem elementos para elucidá-la. Seria interessante também saber a idade, porque há 15 anos, portanto, provavelmente já deve estar perto, também já deve ter ultrapassado os 40. E também que método contraceptivo é que fazia antes, porque isso é uma das coisas que muitas vezes acontece. As mulheres fazem contraceptivos orais e isso normalmente reduz o fluxo. A pílula, não é? Exatamente, a pílula. E isso reduz o fluxo, a quantidade, o número de dias. Quando são laqueadas, param tudo isto. E, portanto, se calhar tiveram anos habituadas a ter um fluxo menos abundante e aí depois com a laqueação estão num ciclo espontâneo, não é? E, portanto, obviamente que o fluxo aumenta significativamente. Pode ser só estranhar e, portanto, ser um bocadinho diferente. No entanto, é sempre de perceber que outras alterações é que podem estar associadas a hemorragias mais abundantes e àquele spotting que nós chamamos de spotting, aquelas hemorragias que depois vão aparecendo ao longo do ciclo menstrual. Então, se calhar o melhor é explicar o que é que acontece com a laqueação, não é? A laqueação, e para perceberem que não é de todo uma situação que possa justificar um aumento do fluxo menstrual, a laqueação é feita por aqui, mais ou menos. Há diferentes tipos de laqueação, as técnicas podem variar, mas são feitas aqui e, portanto, isto é cortado, fica um para cada lado e, portanto, não é isto que dá habitualmente as hemorragias. As hemorragias podem vir ou por alterações nos ovários, nomeadamente algum tipo de quistes que pode provocar aqui um aumento da espessura desta parte de dentro e que pode dar hemorragias, ou então alterações mesmo dentro do útero. E as alterações que nós temos dentro do útero que podem justificar, muitas vezes as doentes perguntam, e por isso eu até gosto, também faço sempre assim um desenho para tentar explicar. Isto é a cavidade endometrial e este é aquele endométrio que é aquilo que sai, que é preciso descamar na menstruação, que as doentes de facto perguntam e é verdade, é como se fosse uma limpeza.
Aqui dentro, ou isto está muito espessado e pode levar a hemorragias, ou então podemos ter aquilo que as doentes às vezes têm, que são os pólipos. Eu tenho imensos dotes para desenho, como podem ver, que são os pólipos, e isto pode dar também hemorragias. Ou então temos os miomas, que podem não só existir aqui dentro, como podem existir nesta parede do útero. Portanto, estes miomas, se estão aqui na parede, são chamados intramurais, outras vezes são os submucosos, que estão aqui dentro, ou então cá para fora, estes normalmente podem dar outras complicações, mas não hemorragia. Uma das outras situações que também pode provocar hemorragias, mas aí é mais durante as relações sexuais, é aqui no colo do útero, haver aqui uma feridinha que pode levar a hemorragias. Portanto, tudo isto só é possível fazer este diagnóstico se nós fizermos uma ecografia vaginal. Portanto, é que é importantíssimo perceber a ecografia que vai despistar se temos alguma destas situações que possa provocar este aumento. Porque há uma curiosidade de ignorância mesmo de quando há laqueação das trompas, o que é que se passa com o fluxo sanguíneo, com o ovário, não é? Não, é que fica tudo intacto. Imagine que nós só chegamos aqui e tiramos este bocadinho, que fica fora, e portanto tudo isto continua igual, o ovário continua igual, a irrigação do ovário, às vezes também perguntam se poderia ter mais depressa a menopausa, não é frequente porque a irrigação do ovário é feita do outro lado e portanto continua a ter vasos e sangue e portanto não vai propensar a isso. No entanto, muito menos, então é uma hemorragia, isso, então de todo não acontece nada, é só isto mesmo que é retirado. E o resto continua tudo igual. Trompa, não se mexe em vasos. Portanto, no fundo o que acontece, muitas vezes o óvulo vem por aqui fora, não é? Chega aqui, não consegue, o espermatozoide vem por aqui, chega aqui, não tem caminho, e é isto que impossibilita uma gravidez. Pronto, e está esclarecido com bonecos, como se costuma dizer, não é? Com os bonecos da doutora Bárbara, que mesmo dizer que não tem muito jeito, percebe-se, não é? Percebe-se perfeitamente. Portanto, no caso desta espectadora, realmente pode ser as duas coisas. Pode ser ela estar a estranhar porque tinha um anticontraceptivo, não é? E pode ser realmente haver uma outra situação de base. Ela ainda pergunta da cesariana, Conceição, que me esquece. Não é habitual. Hoje em dia começa-se a perceber como houve uma taxa significativamente aumentada de cesarianas, começam a haver as consequências disso. E, portanto, a cesariana às vezes é assim, um assunto difícil ou não, mas que levanta algumas questões. Mas essa norma não deve ser. O que acontece às vezes nós temos nas cesarianas, quando abrimos o útero, mais ou menos aqui, e depois voltamos a fechar. Agora, esta parede pode ficar mais grossa ou mais fina quando voltamos a fechar. Se ela ficar muito fininha, pode acontecer aqui, às vezes, haver algum sangue retido que depois pode ir saindo ao longo do ciclo menstrual. Mas não é isto que justifica uma menstruação mais abundante. Como aquela que é referida. Exatamente. Bom, e chegámos ao final do nosso tempo. Os nossos médicos estiveram hoje a responder algumas das muitas questões que são colocadas pelos telespectadores. Já sabe que se tiver alguma que queira uma resposta, que considere pertinente, pode enviar-nos um e-mail para osdoutores@sic.pt. É desta forma que devem chegar as suas dúvidas para os doutores do Boa Tarde. Aproveite, se quiser, para gravar um vídeo. Agora há muita tecnologia disponível, nem que seja de alguém ali ao lado, alguém amigo, alguém familiar, se não for o seu caso. Portanto, pode vir sempre a sua questão por escrito ou em vídeo, é sempre bem-vinda. Na próxima semana, os doutores do Boa Tarde estão de volta, com mais dicas e recomendações médicas. Um aplauso para eles, muito obrigada.